Shalom Adonai, meus amados, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Nesta noite memorável, noite de domingo, noite de bênção, noite de vitórias, a qual Deus, aleluia, está contemplando dos altos céus, do seu trono, o clamor de seu povo. Não é? Quero trazer os amados irmãos que já nesse período já de 30 minutos de oração, clamamos ao Senhor. Fizemos isso ontem à meia-noite, não é? Fizemos isso ontem à meia-noite e tenho certeza que Deus vai bradar e a vontade dele vai ser manifesta no meio do seu povo. Nós lembramos que aconteceu na época do povo de Israel, aconteceu lá no Egito, quando Deus falava através de Moisés para o faraó, para o Egito, tentava tirar o povo de Israel do Egito, e faraó não queria. E Deus mandou várias pragas, vários sinais para mostrar que ele é Deus, e faraó assim não o reconhecia. Pois bem, Deus mandou um espírito de morte para matar os primogênitos, não é? Para acabar com os primogênitos. Todavia, Deus também, através de Moisés, falou ao seu povo para que passasse no umbral das portas o sangue do cordeiro, né? Que quando o espírito da morte passasse na porta, quando ele enxergasse o sangue ali no umbral das portas, nada ia acontecer àquela família. E assim sucedeu que o povo de Israel, que recebeu aquela mensagem, assim o fez. Quero dizer para os amados irmãos que da mesma forma assim é Deus hoje. Embora em nosso umbral de nossas portas espirituais, nossas portas hoje físicas, né, ao povo de Deus, aquele que é temente ao Senhor, aquele que segue os caminhos do Senhor, aleluia. Eu quero dizer que esse sangue, ele verteu no madeiro, que é o sangue do Cordeiro, chamado Jesus Cristo. Aquele que verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. E sobre ele levou nossas mazelas, nossas pisaduras, nossas enfermidades, tudo aquilo que Deus não quer o nosso sofrimento. Então quero dizer para você continuar nesta fé, embora por algum momento estejamos impedidos até de estar na congregação, no tabernáculo de Cristo Jesus, para ali nos unirmos, né, em uma só união, em um só amor, em um só espírito, para podermos fazer a vontade de Deus, para podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas isto é lá, mas não impede que a igreja, que somos nós, que sou eu, que é você, que a igreja de Cristo Jesus, a Yoshua HaMashiach, onde Jesus Cristo é o Messias, não está impedido de clamar, não está impedida de orar. Aleluia. E eu quero deixar para os amados irmãos nesta noite, para não ficar somente em minhas palavras, que os irmãos meditem. Já mandei ontem, através do grupo, né, mas eu quero comentar algo a respeito desse versículo. Se conta no livro de Isaías, capítulo 26, verso 20, né, onde fala sobre a intimidade com Deus. Né? Nós vemos que em Isaías 20 fala: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Né? Ou seja, nesse capítulo 26, meus amados, é um cântico de salvação profético, no qual Isaías admoesta: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma fortaleza eterna. Ou seja, o profeta Isaías, ele nos chama a atenção, ele fala conosco para que nós possamos continuar confiando no Senhor perpetuamente. Confiar tão somente no Senhor, porque o Senhor é Deus, né? E ele é a nossa fortaleza eterna. E o Senhor humilha o orgulhoso até o pó. Né? O que está acontecendo no mundo hoje, o que está acontecendo nas cidades, em todo o globo terrestre, essa enfermidade, esse tal Covid-19, ou seja, coronavírus, né? Dentre outras enfermidades, eu quero dizer que isso já foi, aleluia, já foi trazido pelo próprio Deus no nosso ministério, uma certa feita, em uma das minhas ministrações.
Deus me usou para falar da correção, que era o tempo de correção, o tempo do plumo. O plumo descia porque havia grande apostasia na igreja. Ou seja, a igreja estava se esfriando, a igreja não estava mais, aleluia, buscando o primeiro amor. A igreja não estava mais sendo temente ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Mas louco engano aquele que acha que pode enganar a Deus. Pode enganar o homem, pode enganar um ao outro, mas ao meu Senhor ninguém engana. Nada passa encoberto aos olhos do meu Senhor. O meu Senhor tudo ele vê, mas o meu Senhor, ele é amor, mas este amor ele vai levando, ele vai louvando, assim como ele fez lá no Egito, né? Lá no Egito, quando ele fez com o povo de Israel, que estava falando, pregoando a palavra de Deus, aqueles não queriam entender, não queriam ouvir a palavra de Deus. Deus se mostrou presente. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E Deus vai passar na terra. Deus propriamente dito, não é o anjo, não é o arcanjo Miguel, não é o arcanjo Gabriel, não são querubins, não são serafins, não são anjos, não é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E ele vai passar de uma maneira, meus amados, quero dizer para os amados, de uma maneira que todos verão que é a mão de Deus passando. Deus corrigindo. Porque Deus, a ideia de Deus é salvar o povo. A ideia de Deus é fazer com que o nome dele seja glorificado e que tudo aquilo que foi falado no passado permanece. As igrejas estão de portas abertas, as igrejas estão aí fazendo, na verdade o mundo entrou na igreja, a igreja não entrou no mundo, mas o mundo está entrando dentro das igrejas. E isto é prejudicial ao povo de Deus. Estão se deixando enganar, estão mercantilizando a obra de Deus, estão mercantilizando a palavra de Deus. Eu insisto ainda, rebato ainda nos estudos, porque a palavra diz, e meu povo perece por não examinar as escrituras, ou seja, não conhecer a palavra do Senhor. E é nessa fiação, é neste contexto que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos. Fiquem ligados. O tempo agora é de oração, o tempo é de clamor, o tempo é de buscar o meu Senhor em espírito e em verdade, é de fazer a vontade do Senhor. Chega de brincar. Eu estava comentando até com a minha filha esses dias, concernente a isso. Tudo chama a atenção do povo. Há quanto tempo, há quantos séculos estamos falando da volta de Cristo? Há quanto tempo estamos falando do retorno de Jesus Cristo, que o Senhor está voltando, que os sinais estão à porta, os sinais estão nos céus, os sinais estão em todos os lugares e as pessoas não dão ouvidos. Mas bastou uma praga, bastou um vírus chamado Covid-19, coronavírus, bastou um para todo mundo dar crédito, para todo mundo entrar em pânico. No mundo está um pandemônio. Estão dando crédito, estão dando atenção a um vírus que vem para matar a nação, vem para matar o povo, vem para destruir as almas. Mas ninguém dá crédito àquele que vem para nos dar vida e vida com abundância. Ninguém está dando crédito para aquele que vem para nos garantir a nossa salvação. Ninguém está dando crédito àquele que veio e que garante a minha e a sua salvação na vida eterna. As pessoas estão assim, com a mente cauterizada para Cristo. Não dão devido atenção ao Senhor. Então as pessoas estão orgulhosas, né? Falar de Cristo, ser cristão é coisa de pobre. Não, é sim de pobre. Pobres são esses que não dão atenção. Pobre de espírito, não é? São orgulhosos e o Senhor humilha o orgulhoso até ao pó. E apesar, meus amados, de outros senhores, reis, governantes do mundo terem tido domínio, somente o Senhor Jeová morrerá e depois ressuscitará. Devido à sua morte e ressurreição, toda a humanidade levantará na ressurreição. Foi a morte de Cristo.
Nós estamos falando nesse capítulo 26 da morte de Cristo. Que o Senhor morrerá e depois ressuscitará. E assim foi com Jesus. Se não me falha a memória, Isaías, ele viveu, se não me falha a memória, de entre 400 e 500 anos antes de Cristo, e ele já falava de um Deus que morreria e ressuscitaria. E devido à sua morte e ressurreição, toda a humanidade, aleluia, levantará na ressurreição de Cristo. Depois ele diz: vai, pois, povo meu. O Senhor aqui, ele fala de um povo que lhe pertence, um povo que é dele, porque está identificado com Cristo. Nós temos a marca de Cristo. E nem todos, meus amados, eu quero chamar a atenção, que nem todos que se autoproclamam povo de Deus, na verdade lhe pertencem. Há muitos que estão sendo enganados. Falam de Cristo, oram, mas suas orações não chegam às narinas do Senhor. Eles falam de Cristo, mas Cristo não os conhece. Na verdade, aqueles que são guiados pelo seu Espírito e andam na sua revelação, com as suas candeias abastecidas de azeite e suas chamas acesas em meio à escuridão deste mundo. O que são as candeias, o que são o azeite, o que são suas chamas acesas? É na oração, meus amados. É no jejum. É estar temente a Deus em todas as situações. Em todas as situações. Depois ele diz lá: entra nos teus quartos. O quarto é um lugar de intimidade. O nosso coração é um lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor. E nos dias de trevas e opressões, o que nós devemos fazer? Devemos nos consagrar mais e mais ao Senhor. Buscando o quê? Estar em comunhão com Ele para não sermos atingidos. É o que está acontecendo. O mundo está parado, o mundo parou em geral, no dia que a terra parou, está parado, nada funciona. Mas aqueles que estão com suas candeias abastecidas de azeite, com suas chamas acesas, em meio à escuridão, porque é a escuridão que está acontecendo, aleluia. Ele nos chama para nós entrarmos no nosso quarto, que é o lugar de intimidade, né? É o nosso coração, que é um lugar de intimidade, de comunhão com Deus. Nós temos que sempre estarmos buscando. E nesse momento crucial, nesse momento de crise, né? Em tempos de guerra e fora de tempo de guerra, nós temos que estar sempre buscando a Deus, estar em comunhão com Ele, para nós não sermos atingidos, meus queridos. Para que as aflições desse mundo não nos abalem. Tanto é que em seguida ele diz: fecha as tuas portas sobre ti. As portas são os nossos sentidos. E através deles podem entrar as coisas prejudiciais à nossa vida espiritual. Os nossos olhos, por exemplo, são a candeia do corpo e precisamos cuidar dos nossos olhos. Os ouvidos podem ser uma porta de contaminação para o nosso coração. E a nossa mente também. Além dos nossos ouvidos pode ser uma porta de contaminação para o nosso coração, não é? Que venha contaminar também a nossa mente. E por isso, devemos ter o devido cuidado e fechar bem essas portas sobre nós, para que possamos manter a nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Nós não podemos perder a essência de Cristo. Eu sempre falo nas minhas orações: Senhor, não afaste de mim, não afaste de nós o Teu Espírito Santo. Não é? E nesse momento de aflição, ele diz: esconde-te só por um momento. O nosso esconderijo, a nossa fortaleza é o Senhor. O nosso esconderijo, a nossa fortaleza é o Senhor, sempre. Onde mais podemos ter, onde mais e mais podemos ter segurança, a não ser no Senhor. O tempo que resta para a volta de Jesus é comparado ao momento, diante da eternidade que nos espera. A volta de Cristo vai ser assim, ó, rápido. Nós não sabemos, os anjos do céu não sabem, ninguém sabe, só o próprio Deus Pai Todo-Poderoso é quem sabe a volta de Cristo. Só Ele sabe o momento, aleluia.
E lá nós vamos passar a nossa eternidade. Aqui é uma passagem, aqui é um momento que vai passar rápido. Mas que nós venhamos passar esse momento na presença de Cristo, na presença do meu Senhor. Porque diante da eternidade que nos espera. E ele diz, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O juízo do Senhor sobre este mundo de pecados, corrupções e violências. Vai passar a ira de Deus, e quando passar a ira de Deus, vem a bonança de Deus para nossas vidas. Não é? Esse versículo 20, meus amados, me chama a atenção, porque ele descreve a vingança do Senhor sobre os iníquos, enquanto provê proteção para os justos. Né? Quando ele fala para nós, vai, pois, povo meu, entra em teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira. O Senhor está nos advertindo. Adverte o seu povo, cada um individualmente, a buscar a cobertura no tempo da destruição. E as instruções do Senhor, louvado seja Deus, se espelham naquelas dadas ao povo de Moisés no Egito. Como eu falei anteriormente, na época da Páscoa, note que a versão da Bíblia nos diz, né, até na versão da Bíblia, João Ferreira de Almeida, ele usa muito, né, até que passe a ira, que é uma forma da palavra Páscoa. Esses acontecimentos antigos são exemplos da destruição dos ímpios na segunda vinda do Senhor. Como era feito antigamente, né, onde o Senhor dará um aviso, como fez na Páscoa através do seu profeta vivo. Então, os sinais estão aí para quem quiser ver. Os sinais estão aí, Jesus está às portas. E diz a palavra do Senhor, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo, e tu comigo. Né? Então, ou seja, nessa forma de castigo, se nós observarmos lá também o versículo 21, né, ele descreve o castigo do Senhor aos ímpios. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. É o que diz. Sangue, meus amados, como foi usado neste versículo, foi traduzido da palavra hebraica que significa culpa. Culpa do derramamento de sangue. Aleluia. A culpa do derramamento não será mais escondida. O crime, a violência de todos os tipos cometidos sobre a terra não serão mais ocultados, mas serão levados à justiça do Senhor. A justiça do Senhor. Meus amados, nunca aconteceu tão perfeitamente o cumprimento dessa profecia. Hoje nós vemos, por exemplo, a ordem do governo é que o povo entre em suas casas e fique nelas até passar o surto dessa praga, o surto do Covid-19, o surto do coronavírus. E quando nós consultamos a palavra do Senhor, podemos ver isso. É o cumprimento, não é? É o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, meus amados, o tempo é tempo de arrependimento dos pecados e conversão verdadeira, genuína na presença do Senhor. Jesus está voltando, querido. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Amém, meus amados? Deixo-vos aqui esta mensagem. Que o meu Senhor, Narabracandarashiricandarabrakai, que o meu Senhor possa falar melhor nos vossos corações. Que o meu Senhor possa, aleluia, nesta noite, noite gloriosa, noite de bênção, noite de vitória, você que está em casa orando, ele possa ouvir as suas orações, inclinar os seus ouvidos e atentar os seus olhos ao vosso clamor, ao vosso petitório. Fique na paz. Shalom Adonai. Que o meu Senhor os abençoe hoje e sempre. Amém. Amém e glória a Deus.